Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos contar um pouquinho a história da nossa cidade, cidade de Guarulhos. E nada melhor do que um historiador que já trabalha há um bom tempo. Ele já fez inclusive um documentário conosco, um trabalho acadêmico da faculdade da Universidade de Guarulhos. E hoje nós temos o prazer de recebê-lo novamente para contar essa história de Guarulhos. Agora, em datas comemorativas, temos um registro fiel do que aconteceu na nossa cidade, porque você só pode amar aquilo que você conhece, como esse mesmo professor me disse uma vez. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Elton Soares de Oliveira. Seja bem-vindo, Elton. Tá, eu que agradeço, né, Alberto, sempre essa sua preocupação com a história da cidade, né? Isso é uma coisa que você demonstra na prática, mantendo um programa aqui para a cidade que traz pessoas, traz fatos, acontecimentos da cidade e hoje é uma referência no município, né? E além do seu trabalho como jornalista no registro mesmo da história, né? Eu me recordo muito bem quando nós vemos aquele vídeo, né, que até hoje repercute por aí imensamente, que foi a ocupação do Anita Garibaldi, né? Aquilo foi uma referência e um olhar muito especial que você tem sobre a cidade de Guarulhos, né? Elton, como é que nasceu Guarulhos? Roberto, Guarulhos é o seguinte, oficialmente Guarulhos foi fundado no dia 8 de dezembro de 1560. Né? Então, 1560 é praticamente no início do século XVI, né? Na mesma data em que São Paulo também foi, São Paulo é fundado em 1560 e se torna vila em 1560, São Paulo é fundado em 1554. E se torna vila em 1560, na mesma data em que Guarulhos também é fundado, né? Agora, Guarulhos, a palavra Guarulhos, ela vem de Guaru, e Guá significa homem, e U, que come muito. E Lhos é um complemento da palavra, que é da língua portuguesa, então você não tem tradução na língua tupi, né? Então aqui era habitada por uma tribo indígena, dos povos Marumumi, homens barrigudos, fortes, profundos conhecedores do território, que viviam andando, perambulando, né, em busca de alimento. E quando os colonizadores portugueses chegaram, atribuíram eles, a partir de 1640, o nome de Guarulhos, porque eles eram muito parecidos, né? Então, a tribo dos Guarulhos do Rio de Janeiro, e a tribo dos Guaianazes eram homens troncudos, baixos e que conhecia muito bem o território, né? E aí a palavra Guarulhos aparece como uma coisa meio genérica, para denominar um grande território habitado por esses homens caçadores-coletores, né? Homens e mulheres, né? Então tem aí uma passagem que de 1560 até 1640, a aldeia era conhecida como Aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Marumumi. E a partir de 1640, com a expulsão dos padres jesuítas do Brasil, que eram os tutores da aldeia, do aldeamento, aí eles passam a receber o nome de Guarulhos. Então os Era portugueses... só uma aldeia, coisa pequenininha, ali no nascimento da igreja, no nascimento da cidade. Não é hoje onde é a igreja matriz. Era um pouquinho diferente o local, não é isso? Olha, para quem conhece ali a proximidade da igreja, era exatamente onde está hoje, onde estava, né, a antiga garagem de ônibus da Guarulhos. Ali foi o primeiro local da primeira igreja. Primeiro um aldeamento com uma pequena capela, depois ela é transferida para onde está hoje a Colina do Centro, que nós chamamos, onde está exatamente a catedral, que a gente conhecia antigamente por matriz, né? Mas hoje é catedral. E esse aldeamento não era tão pequeno. Esse aldeamento tinha 3 léguas em quadra. A légua jesuística, na época, era 5.600 metros. Então esse aldeamento tinha mais ou menos 18 quilômetros para norte, para sul, para leste e para oeste. E aí esse aldeamento vai durar assim até 1675, mais ou menos, quando Guarulhos é elevado à condição de distrito. Distrito era um bairro de São Paulo, como hoje é a Penha e outras localidades, né? São Miguel, por exemplo. Aí quando perde essa característica de ser um aldeamento e passa a ser um distrito. Quando você tem um distrito, é que você já tinha a nomeação de um juiz de vintena. Esse juiz de vintena é aquele que recolhia todos os impostos. Então já tinha um grupo grande de pessoas para
recolher impostos. Me dê só uma informação. Nessa primeira fase, nós tínhamos a igreja matriz, mas nós também já tínhamos o caminho para São Miguel que passava por Bom Sucesso, era isso, Elton? Sim, Guarulhos tem quer dizer, a igreja que era capela, né? Ela ainda não era, quando ela foi criada, ela não era uma capela curada, ela é uma capela de beira de estrada, que é hoje a igreja matriz onde ela estava. Nós já tínhamos um caminho que liga a Penha com Guarulhos e passando hoje pela Rua Dom Pedro, você chegaria a Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, enfim. Agora, eu desconfio que esse caminho ele já era uma trilha indígena. Porque quando ele foi aberto em 1600, os portugueses falaram, nós abrimos o caminho. Eles não abriram, eles passaram. Porque eles queriam o quê? Achar ouro. Em Guarulhos se encontra a primeira lavra de ouro do Brasil, de 1589. Quer dizer, então, essa lavra antecede Minas Gerais, por exemplo, mais de 100 anos, né? Então, esse caminho que é aberto, que fala que foi aberto, já era uma trilha indígena, que o povoamento do Brasil, Roberto, retrocede pelo menos 11.500 anos antes da chegada dos colonizadores portugueses. Então, nós temos um fóssil humano aqui em Lagoa Santa, Minas Gerais, que é o fóssil de Luzia. Então, nós já tínhamos, antes da chegada dos colonizadores, uma massa de gente já habitando o interior do Brasil e o litoral. Então, essas pessoas se locomoviam por esses caminhos, né? E esse caminho provavelmente seja o caminho da Estrada Geral, que hoje é a Rua Dom Pedro. E, bom, muita gente fala que Guarulhos nasceu, na verdade, como um ponto de defesa de São Paulo de Piratininga. É isso? É uma das hipóteses que você tinha São Paulo como centro de vila, e vila não é igual vila hoje. Vila, à época, era um local que tinha uma intendência, nessa intendência tinha os vereadores e tinha todo um sistema onde se emitia pareceres, ordens para ocupar a terra. E em volta desse aldeamento, que é o aldeamento de São Paulo dos Campos de Piratininga, criou-se então aldeias em volta para a proteção. E uma dessas aldeias seria Guarulhos. São Miguel também era uma aldeia? São Miguel também. São Miguel, que era antigamente Ururaí, é de 1580. Agora, o que eu desconfio também é que o aldeamento de São Miguel era tão grande que pode ser que Guarulhos também estivesse no meio do aldeamento inicial de São Miguel. Mas depois os padres começam, a partir de 1604, a pedir um local de pouco valor, com a terra de pouco valor, na margem direita do Rio Tietê para o estabelecimento de uma aldeia, que é esse aldeamento de Guarulhos. São Miguel também era, assim também como Santana de Parnaíba, né? Sorocaba. Então nós tínhamos um conjunto de vilas também cercando a São Paulo de Piratininga, que hoje é o pátio do Colégio em São Paulo, né? O que predomina e predominava em Guarulhos era a vegetação de Mata Atlântica, né? Com uma variação pequena de outras espécies, né? E como ali nós estamos entre a Capela e o Rio Tietê, nós estamos na várzea do Rio Tietê, né? Então nós temos uma parte que predomina, nas colinas predomina a Mata Atlântica, e nas várzeas pequenos capins, mata mais rasteiras, né, que são típicas de vazante. Mas o que predominava era a Mata Atlântica. E essa Mata Atlântica era recheada de muito alimento, né? Então você tinha muitas árvores que poderiam propiciar alimentos aos indígenas, como a araucária, como a sapucaia, muitas abelhas, muito peixe. Guarulhos é muito rico em água, tem uma quantidade imensa de nascentes de água, tem um aquífero, né? Então Guarulhos é um celeiro natural de alimentação, né? Por isso que esses indígenas se deslocavam, viviam se deslocando do Vale do Paraíba até Atibaia, por exemplo, né? Bom, e nós chegamos até Guarulhos se tornar independente politicamente. Uhum. Como é que foi a promulgação dessa lei em São Paulo? E demorou um ano para a instalação da Câmara Municipal, não é isso? Olha, Alberto, a sua pergunta é muito oportuna, né? Porque é o seguinte, Guarulhos durante 320 anos ele foi como se fosse um bairro de São Paulo, né? Então a nossa independência, ela tem exatamente 137 anos. Agora, o que todo mundo fala e que a gente nunca consegue às vezes delimitar exatamente, por que Guarulhos se tornou independente, né? Então, por que as famílias mais antigas procurou e almejou essa independência? Então, 24 de março de 1880, ela é elevada à condição de vila, que hoje corresponde ao município, e demorou um ano para organizar a primeira eleição.
Porque o que é Guarulhos hoje, olha, entrou naquele momento, foi Guarulhos, que fez parte dessa independência, Penha, Mariporã. E tudo que hoje é de Mariporã, como você tem lá Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras, por exemplo, pertencia a Guarulhos. Então, para organizar uma eleição nesse território imenso, e a eleição era feita nas capelas, nas igrejas, demorou-se um ano. Agora, o que a gente, para finalizar aí, o que estaria por trás da independência de Guarulhos, né? O que estava por trás era o seguinte, as pessoas pagavam impostos, esses impostos iam para São Paulo. E aí eles falaram, poxa vida, nós não recebemos nenhum benefício aqui na nossa cidade, então vamos criar a nossa própria Câmara, a nossa própria Prefeitura. E aí cria-se a Câmara, e aí Guarulhos vai receber, a partir desse momento, os investimentos, né? E até ontem estava lembrando de uma coisa, quer dizer, a primeira coisa que fez o primeiro intendente de Guarulhos, que é o capitão Joaquim Francisco de Paula Rebelo, foi implantar 5 luzes na rua Dom Pedro II, que eram 5 luminárias, né, que se fala que era a querosene, mas não acredito que seja querosene, poderia ser um produto feito de mamona, né, que a gente chama de azeite, né, porque não tinha querosene à época, né. Então, Guarulhos, a partir daí, ela ganha essa configuração. Agora, só mais uma coisinha. Do centro de Guarulhos até a Vila Galvão, vai ser uma cidade. Sim. Agora, o que vai mudar Guarulhos é a chegada da luz elétrica em 1914 e o trem. Aí você vai ver que a cidade começa, o trem da Cantareira. Antes de chegar no trem da Cantareira, é importante a gente se lembrar que havia quantos vereadores? Olha, a primeira Câmara tomaram posse 6, mas foram 7. Teve um que se ausentou e aí tomaram posse 6 vereadores, né? Mas as câmaras eram feitas com 7. E o presidente da Câmara, na verdade, ele acumulava as funções de prefeito. Então ele era presidente do Legislativo e presidente do Executivo, mas não se chamava prefeito na época. Não, chamava de intendente. Intendente. Eu estou fazendo um estudo agora para um livro que chama Ensino de História, Geografia e Cultura de Guarulhos, onde a gente vai cada etapa, né? E aí o capitão Joaquim Francisco de Paula Rebelo, ele era monarquista, né? E com a proclamação da República é que ele vai perder o controle na prefeitura, né? Mas olha, a família Barbosa, Freitas e Bueno, eles vão monopolizar a política em Guarulhos porque eles também eram muito poderosos em termos de propriedades, né? Então você vai analisando a história, você vai verificando como é que essas famílias mais antigas de Guarulhos, elas se organizaram para ter a prefeitura, mas também como é que eles controlaram o poder executivo na cidade e o legislativo, né? Rapidamente, nos fale sobre as lavras. Olha, Guarulhos tem um dos maiores patrimônios da história do Brasil em termos de lavras de ouro. Porque aqui você fala, Minas Gerais tem muita coisa, mas Guarulhos, São Paulo, Sorocaba, Paranaguá, foi o laboratório onde iniciou todo o processo de exploração de lavra de ouro. Então nós temos aqui 2 características muito importantes, que é o ouro de lavagem, que é aquele que você acha em cima da terra e tal, e aqui foi desenvolvido técnicas para você tirar ouro também da rocha, do quartzo, né? Agora, só lembrando uma coisa, Roberto, a gente sempre enfatiza isso, onde tem ouro já teve vulcão. E aqui nós já tivemos uma região que tinha vulcões, né? Então tinha terremotos, tinha vulcões, e tinha um pequeno mar, há 700 milhões de anos, que se recuou quando se formam os novos continentes. E esse ouro, quer dizer, o ouro ele não se forma, o ouro está formado no centro da Terra, e o que joga para fora são as lavas do vulcão. Então, em termos de história, em termos de conhecimento geológico para a cidade de Guarulhos, olha, é um laboratório. A cidade de Guarulhos, acho que a Guarulhos ainda não descobriu Guarulhos, os guarulhenses ainda não descobriram esse potencial que a gente tem. O nome do primeiro, o mais famoso, Sardinha? Afonso Sardinha? Afonso Sardinha. Afonso Sardinha é um marco na mineração, né, em São Paulo, principalmente, né? Ele acabou chegando aqui, pegando o ouro e indo embora, parece que é mais ou menos o destino. O Elton, vamos falar um pouquinho do trem da Cantareira. Como é que nasceu esse trem da Cantareira, hein? Roberto, é o seguinte, quando São Paulo precisava de água, o jeito de trazer água para São Paulo, que já era um centro bem desenvolvido, era você levar água da parte norte de Guarulhos, da parte norte de São Paulo. E aí tem a parte norte de São Paulo e a parte norte aqui em Guarulhos, né? E aí o trem chegou em 1910 até Jaçanã, a estação de Jaçanã, até a música da Dona Irã e tal.
Em 1915 é inaugurado o ramal para Guarulhos, né? Só que o trem, ele foi uma coisa tão importante, cara, quanto a Via Dutra. Porque o trem, ele desobstruiu uma passagem natural, que era a ligação Guarulhos com São Paulo. Guarulhos tem tradicionalmente 3 passagens para São Paulo: São Miguel, Penha e Ponte Grande. É por aí que você passava. Quando chovia, a várzea do Rio Tietê alagava e ninguém conseguia passar no período de chuva. E quando parava de chover, ela permanecia alagada. Então o rio funcionava como uma barreira. O que o trem vai fazer? O trem vai abrir a cidade de Guarulhos, ligando ela com São Paulo. Agora, o trem ele funcionava regionalmente. Então o trem servia para quem vinha de Nazaré, para quem vinha de Mariporã, para quem vinha de Santa Isabel. E você conseguia, por meio do trem, chegar ao Parque Dom Pedro. E na Estação da Luz você poderia chegar ao mundo todo, ao interior todo do Brasil. Então o trem da Cantareira vai ser algo que vai descortinar a cidade de Guarulhos para São Paulo e para o Brasil. E para os guarulhenses também. O trem transportava pessoas e também transportava carga, levando e trazendo. Então o trem vai ser um evento importantíssimo. Mas antes do trem, a Light conseguiu um contrato, que era a iluminação da luz, por 30 anos. Porque a Light trazia o trem, mas também ela trazia a luz. E ele foi embora. E agora está voltando. Por que ele foi? Foi o grande erro, um erro histórico, que foi o encerramento das atividades. Do trem. Então, o trem funcionou durante 50 anos. Ele vai ser desativado em 1965, no momento em que o automóvel começa a entrar em cena com um peso maior, que é o chamado modelo rodoviarista. A Dutra já estava inaugurada, a Fernão Dias já estava inaugurada, e aí achou-se por bem tirar o trem, né? Porque agora viria um modelo novo, automóveis e tal, né? Só que hoje a gente não consegue mais andar, né? Eu, por exemplo, trabalhar em São Paulo e morar em Guarulhos é uma coisa impossível, né? Agora nós estamos chegando com um novo trem. O mesmo trem que foi tirado, ele está chegando agora exatamente na base aérea e no aeroporto. Quer dizer, se a gente pegar o que está chegando agora, que vem lá da estação da parte leste, né? Foi o primeiro pedido, na primeira Câmara, 1881, quando teve a primeira reunião, uma pessoa falou assim: nós precisamos de uma ligação férrea, que era vindo pela estação da Penha. Agora, passado esse tempo todo, está chegando o trem pelo aeroporto. Quer dizer, aquilo que foi refeito foi desfeito, agora está sendo refeito. Obrigado, Elton. Opa! Eu que agradeço sempre, e sempre que eu venho aqui, o pessoal fala: pô, professor, não sei o quê. Prova a repercussão que tem o seu trabalho e a importância que tem ele para a cidade de Guarulhos, né, Roberto? Muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.